Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 23 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de São Clemente I, Papa. Ele foi o quarto bispo de Roma, depois de São Pedro, e foi martirizado no século I. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, ele chorou e disse: Se tu também conhecesses o que te pode trazer a paz, mas isso está fechado aos teus olhos. Dias virão em que teus inimigos montarão trincheira contra ti, te cercarão de todos os lados. Eles te esmagarão a ti e também aos teus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, pois não conhecestes quem te visitou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui hoje nós chegamos no ápice do discurso escatológico, do encerramento de todas as coisas. Aqui nós encontramos Jesus chegando ao destino da sua caminhada. Aquela caminhada que ele tomou uma firme decisão de marchar para ela, onde ele também caminhava à frente dos seus discípulos. E é nesta caminhada à frente dos seus discípulos que ele também fora percebendo as fragilidades dos seus discípulos, os abandonos de muitos dos seus discípulos, as incompreensões das autoridades religiosas. E até o seu discípulo bem próximo, Pedro, que tentou persuadi-lo a não perseguir o seu caminho. Ali ele falou para os discípulos sobre o insondável mistério de Deus, daquilo que seria realizado em Jerusalém, mas que os discípulos também não tinham olhos para ver, nem coração para sentir, e nem ouvido para ouvir, de tal modo que naquele momento eles também não conseguiam compreender as coisas de Deus. E é interessante isso porque eu e você, nós podemos estar andando atrás de Jesus e sem termos o discernimento necessário, sem sabermos ter o discernimento necessário para também compreendermos o insondável mistério de Deus. O insondável mistério que Jesus iria vivenciar na cidade de Jerusalém. Jesus chegou então ao ponto final deste insondável mistério, numa cidade chamada Jerusalém, que significa cidade da paz, morada do Altíssimo, onde está o templo do Senhor, mas onde também estão as autoridades civis e religiosas que, mergulhadas na sua dureza de coração, são incapazes de discernir, são incapazes de compreender que Deus visitara Jerusalém nesse momento, nesse hoje. Esse hoje não é tanto um advérbio temporal, mas é uma palavra que simboliza um tempo de graça, o hoje de Deus. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, porque o tempo de Deus é hoje. Aqui nós encontramos Jesus, então, realizando uma profecia, ou fazendo uma profecia. Primeira coisa, ao chegar a Jerusalém, é que ele se comove. Ele se comove pela dureza da cidade. Ele se comove também pela beleza da cidade. Ele se comove pela história da cidade, pela aliança que Deus havia feito com a cidade. Mas também ele chora. Ele chora porque vai estar percebendo que as autoridades religiosas de Israel e também as autoridades civis não têm o discernimento necessário. Não têm a graça para compreender que Deus está passando na sua vida, na sua história. Por isso Jesus então vai dizer a sua profecia: dias virão em que teus inimigos formarão trincheiras contra ti. Eles te cercarão de todos os lados.
Eles esmagarão a ti e aos teus filhos. E é interessante isso, que Lucas está escrevendo no ano 70, depois do ano 70. Porque no ano 70, na chamada Primeira Guerra Judaica, Roma destruiu toda Jerusalém, queimou tudo, destruiu o templo, saqueou tudo, e realmente não ficou pedra sobre pedra. Por isso, quando Lucas está escrevendo o seu evangelho, já que tinha acontecido esse fato, ele então começa a perceber a realização desta profecia que Jesus havia dito, quando chegou ao seu destino final, que era a cidade de Jerusalém. E não ficará pedra sobre pedra, porque naquele dia tu não conheceste quem te visitou. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida cristã é um caminho onde todos nós caminhamos atrás de Jesus. Seguimento é andar atrás de Jesus. É andar com Jesus e como Jesus e para Jesus. Mas também todos nós podemos estar mergulhados nesta incompreensão, de tal modo que o hoje que fez com que Jerusalém não tivesse olhos para enxergar quem a estava visitando, também pode estar acontecendo na minha vida ou na sua vida. Onde nós também, no hoje da nossa existência, não temos olhos para enxergar, não conseguimos compreender quem é que pode nos trazer a paz. E quando isso acontece, todos nós acabamos por desvirtuar o seguimento a Jesus, o seguimento da religião. Todos nós ficamos equivocados nas nossas ações e nas nossas opções, porque colocamos a nossa segurança em coisas que não vão trazer a paz. Colocamos a nossa segurança em situações que não vão nos salvar, porque também nós não conseguimos compreender que Deus visita a nossa história, que Deus visita a nossa vida. Por isso Jesus, bem no início do texto de hoje, vai dizer: ai, se tu compreendesses também, quem é que pode te dar a paz? Mas teus olhos estão fechados para isso hoje. Hoje não consegues compreender. Peçamos ao Senhor a graça de termos esse discernimento necessário. Peçamos ao Senhor a graça de não deixarmos a graça de Deus passar em vão em nossa vida. De não perdermos a oportunidade que Deus visita a minha vida, visita a sua vida, visita a nossa história, nos convocando também para a conversão. Caso contrário, como diz Jesus, não ficará pedra sobre pedra, porque nós não conseguimos compreender, não conseguimos enxergar que Deus visitou um dia a nossa vida. Logo mais às 7 horas da manhã, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz, às 7 horas da manhã também na comunidade Santa Rita, ao meio-dia no Hospital Margarida e às 19 horas aqui em nossa Igreja Matriz com a bênção do Santíssimo. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Clemente de Roma, rogai por nós. Paz e bem.